todos, este é o canal Biarticulando e hoje estamos aqui no Kim Café do nosso amigo Marcos, na bela Praça Osório, centro de Curitiba, para conversar com um grande brasileiro. Deputado constituinte em 1988, diretor de meio ambiente da Itaipu Nacional, candidato a senador pelo estado pelo PDT do Paraná no ano passado, um ambientalista premiado e um nacional desenvolvimentista de muito brio. Tenho o prazer de receber Nelton Friedrich. Seja bem-vindo, Nelton. Prazer é nosso, viu? Satisfação estar aqui, numa oportunidade tão rica e para trás desses assuntos que palpitam a vida brasileira, com certeza. E, Nelton, para começar um pouco mais leve, de forma mais tranquila e atendendo ao pedido da nossa amiga Madu, o que seria a natureza do cuidado, Nelton? É um componente muito rico a gente compreender que nós todos somos, na verdade, obra do cuidado. Nós somos o resultante mais interessante do cuidado. Se analisarmos sobre todos os aspectos, a começar pela nossa existência, depois de todos aqueles meses no útero da nossa mãe, com aquela riqueza daquele cuidado, da natureza colocando ali no útero, toda aquela segurança, alimentação que se estabelece, a relação emocional, e tudo isso que se dá, possibilita você nascer. Quando você nasce, é o ser humano o mais frágil dos seres. Porque ele só consegue sobreviver pelo cuidado. Leva meses e meses e meses para continuar. Para ter, na verdade, noção, por exemplo, do mínimo de risco da vida, são anos. Em outras palavras, e, no entanto, a relação do ser humano com a natureza e às vezes até com o outro é de total descuido. Então nós nos caracterizamos por descuidar. Nós não cuidamos da água que bebemos, às vezes não cuidamos da comida que comemos, do ar que respiramos, das relações humanas, das relações de vizinhança, das comunidades nas quais nós vivemos, que é o nosso pedaço do planeta. Então, por isso que avançamos muito com toda a crise que a humanidade vive, das questões essenciais, é a crise do alimento, da energia, é a crise da própria saúde, mas é a crise em especial do meio ambiente, é a crise da própria água, que tem a sua essencialidade. Nós chegamos a tal ponto que tratamos a água como mercadoria, como apenas um ensino, não como essencial, como sagrado. Então isso mostrou esse descuido e deu no que deu. Nós vivemos, portanto, uma crise complicadíssima, aquecimento global de um lado, mas de profundas injustiças, desigualdades, mas, por outro lado, também uma situação permanentemente tensa, em função de uma poluição, por exemplo, que está no mundo consumindo 5 trilhões de dólares entre tratamentos e todas as outras questões ligadas à poluição da atmosfera e todas as outras poluições. Está certo isso? Claro que não. Então, em contraponto, você tem o quê? É preciso cuidar. O ato de cuidar é um ato ético. É preciso compreender a ética do cuidado. Agora, para cuidar, você tem que amar. Você tem que aprender a amar. E isso implica, pois, a gente descobrir que nós estamos entrando cada vez mais numa era que é a qualidade que vale, e não a qualidade que tem que ser determinada, a quantidade que tem que ser determinada, não é a quantidade. A quantidade, ela leva a gente a olhar, por exemplo, como se a natureza tivesse tudo infinito. Sempre teremos água, sempre teremos terra para produzir, sempre teremos alimento. Quer dizer, nós não compreendemos os limites da natureza. Nós não conseguimos compreender ainda suficientemente, por exemplo, de que nós temos que, se continuarmos descuidando, nós colocamos em ameaça a nossa própria existência no planeta Terra, já que somos os últimos que chegamos. Em outras palavras, a ética do cuidado é essencialmente um ato de amorosidade, de solidariedade entre os humanos e dos humanos com a natureza. Então, é mais do que quantidade, é qualidade. É mais do que só ter e acumular, conquistar e dominar. É cuidar. Eu gostei que você fala também, né, porque a partir disso é o amor, né, que faz a gente entender, valorizar as coisas. Temos sustentabilidade e tudo mais, me parece que o amor está, ou deveria estar, ao menos, em todas as ações humanas. É possível fazer política de forma eficiente, sem amor? Desde que nós possamos conseguir
que a natureza seja, na verdade, despida da dominação economicista dela. Sim. Hoje a política não é uma ciência e arte do bem servir. É muito mais aqueles que se servem da política por seus interesses, os interesses de grupos e muitas vezes de fora do Brasil, e ao mesmo tempo a política se desviou porque ela se distanciou do representado. Então tem um divórcio enorme entre sociedade e Estado, tem um gigantesco divórcio entre o que se diz representante e o representado que não acha mais que está tendo um representante. Então a essência está em nós compreendermos que isso passa para radicalizar ainda mais a democracia, inclusive aproveitando que, aliás, até a nossa Constituição é pioneira nisso na América toda, a democracia também direta, não só representativa. Mas eu diria que é preciso, portanto, recuperar a coisa pública, recuperar o conceito de servir. Aí tem a morosidade. Quando você serve e não se serve do poder, das instituições, das estruturas, dos dinheiros públicos, quando você serve, você tem um ato amoroso, no sentido da amorosidade mais ampla, não uma amorosidade só fraternal, né, paternal, consanguínea. Essa questão ela tem um componente que vai além disso. E por isso que eu posso deixar com toda clareza de que o ser humano foi feito para a amorosidade. Ele foi feito para o encontro, para avançar no humanismo. Nós cada vez mais estamos nos enterrando numa ação desumana. Me parece também, né, porque a partir do momento que ele se vai deixando de lado esse amor na política, esquecendo isso, é quando justamente o oposto vai surgindo. E eu na minha visão, entendo que todo esse momento da política brasileira se deve principalmente ao sentimento teórico que a gente tem. A falta de compreensão também da própria esfera política, do que é fazer política, do que é servir. Então, me parece que tem um paralelo muito, né, interessante aí, menos amor na política, mais caos, mais tragédia na nossa situação. A prostituição da política, ela tem hoje esse componente muito forte. É um domínio de todo o sistema financeiro, é um domínio da economia sobre a política. Quer dizer, a política tinha que decidir a economia, tinha que decidir o sistema financeiro, tinha que decidir para onde vai o dinheiro público, decidir que sociedade nós queremos. Só a política é capaz disso. Por isso, recuperar os valores, os conceitos, os objetivos fundamentais, eu diria assim, também sagrados da política, é um dever hoje não do político, porque ele está, em boa parte, contaminado. É um dever de toda a sociedade, mas é um dever também das escolas. Por isso a escola ela tem uma função de formar cidadãos e cidadãs, é a possibilidade de você construir cidadania, sujeitos da nossa história, construtores do nosso destino. Nós somos hoje cada vez mais Joãozinho que vai com os outros e a Maria que vai com as outras. E outros interesses predominam sobre os interesses da sociedade, por exemplo. Vamos para um tema mais espinhoso agora, então? Bom, Nelton, desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, parece que o Brasil não conseguiu virar página ainda. Todo o problema com o PT, todo o problema com o governo Temer, parece que insiste em permanecer nessa administração atual, através das incompatibilidades apontadas pelo COAF, pela proximidade da família do presidente com as milícias do Rio de Janeiro, entre outros problemas. Considerando que a pauta do presidente eleito era a moralidade e a tal da nova política, né, como você avalia o momento do Brasil? O primeiro é um governo que ele só trabalha com o retrovisor. Ele tem, me parece, uma referência no passado, que ele participou. É interessante porque o atual presidente, durante todo esse período, ele participou, pelos seus votos, inclusive na Câmara dos Deputados, pelo exercício do tipo de mandato que ele exerceu, ele sempre participou, porque aí está. 28 anos. Ou pela omissão, ou pela ação. Sempre participou. Por outro lado, quando você, na verdade, não compreende que a essência de um governo, inclusive no calor da votação que obteve, é construir um encontro da sociedade, ele não é mais presidente daqueles que votaram nele só, todos os brasileiros. E hoje, talvez, muitos que já se arrependeram, estão se arrependendo, a
já visto as pesquisas que mostram o declínio, isso mostra o seguinte, que continua, por exemplo, como se fosse o governo, que uma parcela da sociedade brasileira que saiu do armário, que aposta, portanto, num processo que é um processo perigoso, porque ele tem componentes de autoritarismo, ele tem componentes, inclusive, de posturas que são altamente danosas no que diz respeito à possibilidade de você construir um conceito. A grande saída que você tem em países em momentos de grave crise, realmente foram determinadas chamadas concertações. Como é que eu faço um concerto? Um concerto que o mundo está dizendo, e a gente pode usar a palavra, né, que é ser, consertar, mas aquele concerto que é um maestro, quer dizer, o presidente tem que ser mais um maestro para facilitar que os que tocam nas suas ações, vamos dizer, solistas, nos solos, mas haja harmonia, que haja, portanto, um avanço, que haja uma sintonia em cima de grandes objetivos, da melhoria da qualidade de vida, dos interesses realmente da sociedade. Um projeto de nação. Então, esse governo não tem nenhum projeto de nação, ao contrário, desconstrução de instituições, de mecanismos participativos, mas também de política. Um exemplo bem pequeno. Quando, por exemplo, se o governo aceita e concorda e continua aplicando aquilo que vem do governo termo, que é uma violência de congelar por 20 anos os investimentos em saúde, educação e segurança, etc., ele está simplesmente, portanto, repetindo o governo que ele vive acusando e orando pelo retrovisor. Quando ele, na verdade, aceita e se cala diante da privatização do Brasil da Embraer, a Embraer tem 16 mil empregados de alto grau de qualificação. São 4.500 engenheiros de altíssimo nível, porque é o setor do Brasil. Mais de 16 mil empregos. Mais de 16 mil empregos e 4.500 engenheiros de altíssimo nível. Por quê? Porque só tem 5 ou 6 que fabricam aviões no mundo, de todos os mais de 200 países que nós temos. E o Brasil, portanto, passou a ocupar um papel extraordinário e isso permitiu que o Brasil tivesse na Embraer o maior centro de tecnologia mais avançada que você tem hoje no mundo, está entre outras coisas no campo da aeronáutica, no campo de todos os componentes clientes, porque não é só o avião. Você tem todo um componente de ciência, de tecnologia, de computação, eu diria assim, de avanço mais extraordinário no caminho, inclusive, da indústria 4.0, né, da própria indústria mais inovadora que vem aí. Então, eu diria assim, é um governo, portanto, que, além de viver permanentemente em conflito, é uma coisa inimaginável, não passa uma semana, às vezes não passa 72 horas sem que haja conflitos internos. Mas, ao mesmo tempo, você tem um desmonte de políticas públicas, um desmonte daquilo que podia ser até modificado, mas no sentido de aprimorar. E, ao mesmo tempo, é um governo que você tem todas as incertezas. Como é que vai estar daqui a 6 meses? O que vai acontecer, por exemplo, com a situação concreta nossa da desindustrialização? Um exemplo, o país vive uma aguda situação de desindustrializar-se. Isso é criminoso num país com 13 milhões de desempregados. Você parece que o desempregado não está na agenda desse governo. Eu estou dizendo porque eu participei do governo, por exemplo, do antigo Richard, o bom José Richard, e nós estamos vivendo uma grave crise. Nós podemos esquecer que o Brasil teve o setembro negro, por causa da grande crise do petróleo, e quebrou. Pois bem, uma das primeiras iniciativas que o governo fez foi criar frentes de trabalho para diminuir o grave, trágico problema do desempregado. E frentes de trabalho que você faz o quê? Você raspa o tacho da economia, faz acordos de renegociações para ter sobras mínimas de recursos, para trazer o mínimo de reaquecimento da economia naqueles setores que mais geram empregos. Que é a construção civil, que é a infraestrutura, que é, na verdade, por exemplo, se você fizer uma bela obra de saneamento nesse país, no esgoto, por exemplo, é uma necessidade crucial de segurança, inclusive da saúde pública, mas isso tem que fazer quando a empresa for contratada, os empregados obrigatoriamente têm que ser
95% do local onde a obra vai ser feita. Estimular a economia local e gerar um reaquecimento através da compra daquele que ontem desempregado hoje passa a ter emprego. Sim. Eu diria assim, eu estou absolutamente assustado, principalmente porque você tem de um lado uma espécie assim, quase que entre aspas, de diversão e ataques. Como se estivesse se confrontando, fazendo piadas e coisas sérias e levando uma coisa em cima de um raciocínio muito simplista, superficial. E de outro você vê uma ação forte no estrutural, que é quebrar, que é desconstruir, que é valorizar muito mais o rentista, que é se preocupar muito mais, por exemplo, em desestatizar. Deixa eu dizer a todos, é um grande equívoco imaginar que a desestatização é a solução. Já disseram isso, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso fez o maior programa de privatização. E disseram que era para pagar a dívida, inclusive brasileira. Nós não pagamos a dívida, ela aumentou mais de 300% naquele período. E onde é que foi esse recurso? Aí eu pergunto às estatais, o que isso tem que alterar é a gestão do Estado. E a quem ela serve. É a mesma coisa com o papel do Estado. Não tem que estar discutindo se o Estado é mínimo ou máximo, tem que discutir que Estado nós precisamos para aquilo que o país necessita, que a sociedade quer. Deixa eu dizer uma coisa rapidamente. Das 500 maiores empresas do mundo hoje, só da China, 50 são estatais. Os Estados Unidos têm 7 mil estatais, locais, municipais, estaduais e até nacionais. 5 mil bancos também. Tem 5 mil bancos. Mas tem também a Alemanha 17 mil empresas estatais, a China tem 153 mil. A China chegou até a sofisticação de ter empresa estatal de segurança da economia. São empresas que trabalham a segurança da economia, mas não são empresas exclusivamente de processo produtivo ou de industrialização propriamente dita. É para compreender que é preciso ter uma ação, muitas vezes articulada, entre todos os setores de governo, da sociedade e das empresas, sejam públicas ou privadas, para agir. Então, eu pergunto, quando você tem esse quadro mundial, aqui se faz o contrário. Aí, a empresa estatal espanhola é boa porque ela compra a empresa estatal brasileira. Aí a empresa estatal chinesa, ela é boa sendo estatal porque ela compra brasileira. Quando nós temos que rever o que nós estamos fazendo com as nossas estatais. Nós estamos com estatais aqui no Paraná, que elas estão muito mais preocupadas com acionistas e com os dividendos do que propriamente com a função social dela, com a função pública dela. Então, para a gente agora, na última parte também, falamos muito do Brasil, mas mundo afora, nós estamos vendo uma ascensão de líderes da extrema-direita, né? Inclusive de forma orquestrada, através da iniciativa chamada O Movimento, do Steve Bannon. O que o campo progressista pode aprender com isso, né? Bom, primeiro é preciso que nós possamos fazer uma autocrítica daquilo em que nós, quem sabe, nos fragilizamos, ou a gente não fez todo o dever de casa. Sabendo que tenho apenas aqui necessidade de trazer a convicção de que os setores progressistas são, na verdade, os que marcaram sempre a história da humanidade. Ali estão, na verdade, as nascentes e às vezes a construção propriamente dita de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais livre. Se você tem hoje no mundo inteiro praticamente 10 ou 15 grandes grupos de famílias que ganham por ano mais que 2,6 bilhões de habitantes, se aqui no Brasil nós temos 5 ou 8 grupos de pessoas, famílias que ganham mais que 100 milhões de famílias, é uma sociedade que não deu certo, não é possível. Então eu diria assim, esse avanço que está acontecendo, só que eu acho que é um avanço que a própria realidade vai desmentir esse projeto, porque ele é excludente, ele é insustentável e ele só se realiza pela força, pelo autoritarismo. Não se realiza com um processo amplo e democrático. Há pouco tempo atrás, nós víamos os principais economistas desse tipo de posição e os principais analistas econômicos do Brasil festejando a vitória do Macri na Argentina. Aqui na Argentina. Pois bem,
para onde foi a Argentina? Toda a política do Macri estava ligada a esse catecismo neoliberal e ultraliberal. Recebeu milhões e milhões e milhões de dólares da FMI. Teve apoio manifesto do governo americano, de organizações internacionais ligadas a esse modelo ultraliberal, neoliberal, concentrador. E deu no que deu, aqui do lado. Aí as pessoas podem gostar ou não gostar, mas a Bolívia, que está quietinha, está crescendo 4% ao ano. A Argentina quebrou. A Bolívia vizinha está crescendo 4% ao ano, porque, entre outras coisas, tem um projeto muito mais sério. Não é o ideal, na minha opinião, mas muito mais sério no que diz respeito à soberania nacional, ao interesse dos bolivianos, à estrutura, não ficaram discutindo muito privatiza ou não privatiza. Portanto, eu estou dizendo um país que paupérrimo. Mas eu podia, daqui a pouco, dar um salto para dizer que também nós temos outros ares chegando. O centro-esquerda, a esquerda, portanto, no campo progressista, ganhou no México no voto. Então, você, evidentemente, também não está. Agora mesmo, por exemplo, o maior crescimento que nós tivemos na Europa, na última eleição, foi exatamente dos verdes. Eu estou pegando um dado que aqui no Brasil não dá nem para comparar, mas o partido aqui verde não tem a história e os conceitos que tem, por exemplo, o Partido Verde. Mas por quê? Porque é uma proposta de sustentabilidade, de desenvolvimento mais sustentável. O desenvolvimento só é sustentável porque tem que ser sustentável na economia, mas também no social. Quer dizer, no ambiental, social e no econômico. Então me parece, talvez, que a gente pode aprender mais sobre isso, sem dúvida, é ponto de conhecer nossos próprios erros, nossos próprios problemas, né? Eu acho que, veja bem, nós também não temos uma autocrítica, mas a gente também não pode fazer uma autocrítica que seja perversa com o avanço que nós construímos. É preciso compreender, vou dar um exemplo bem concreto. Todos os momentos, e aí vou tomar a liberdade de dizer, todos os momentos na história dos países que nós tivemos grandes avanços de desenvolvimento das sociedades dos países, todos, eles sempre tiveram um papel extraordinário da poupança interna, da força do seu povo, de estruturas organizadas, de sociedade e Estado que trabalharam para um grande projeto. Então, exemplo concreto, o Brasil mesmo teve um momento extraordinário. O Brasil chegou a ser 10 vezes a economia da China na década de 50. Mas estava trabalhando Petrobras, Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores, estava com a siderúrgica nacional, que os norte-americanos não queriam que houvesse siderúrgica no seu quintal, porque a siderúrgica permitia a industrialização. É nesse momento que se cria o Banco Nacional de Desenvolvimento, ainda não era um social, desenvolvimento econômico. É que você cria o embrião da própria Empresa Brasileira de Energia, que se inicia, não ainda como Embraer, mas os estudos e as propostas no campo de aeronáutica e tal. Se nós analisarmos, por exemplo, há 30 anos atrás nós fizemos um convênio com a China e avançamos muito na construção de satélites. Hoje você entrega Alcântara para os Estados Unidos sem uma contrapartida. Eu estou falando de contrapartida. Eu tenho que chegar e dizer assim, se eu tenho o melhor lugar do mundo para ter os satélites, lançando satélites, eu tenho que chegar para quem está... Para quem não sabe, aqui no Brasil, no Maranhão... Isso. Alcântara é, na verdade, um espaço, um território, um local extraordinário, porque é o melhor local para lançamento de satélite. Só que você não fica no satélite, embora o satélite é estratégico, porque hoje nada mais acontece sem você ter satélite. A transmissão esportiva, às vezes, depende do satélite, no telefone. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Você entrega uma situação como essa, um território como esse, para uma administração americana, que você vai ter que fazer crachá como brasileiro para entrar, mas que consta do acordo que não está transferência de tecnologia. Ao contrário, nós tínhamos que colocar o seguinte: vocês querem, agora nós queremos aprender a fazer foguete, que é uma etapa muito importante ligada a uma questão de Alcântara de satélite. E isso mostra, por exemplo, como é que você tem uma atitude antipatriótica, fazendo discurso, às vezes, de projeto nacional.
Então eu queria até, se houver momento ainda, aproveitar isso para fazer, por exemplo, uma rápida visitação do que é soberania nacional para desmentir o que está sendo dito aí. Mas vamos deixar para depois, porque tem uma perguntinha exatamente para isso, né? Daí você pode falar. E eu gostaria de saber, já agora caminhando adiante, você trabalhou muitos anos na Itaipu, né? Que é uma empresa que tem o seu DNA, né, pautado pelo diálogo dos povos diferentes, até pela sua importância no continente, né? Então, na sua opinião, como você vê a performance geopolítica do presidente Bolsonaro? Ela é, além de atrasada, ela é subserviente. Por quê? Porque se você já teve alguns momentos no Brasil que você chegou próximo à antessala, por exemplo, de ser uma potência regional. Você teve um momento que você chegou até a ter o discurso de potência emergente. Quando chegaram agora os BRICS, nós chegamos a entrar numa situação de fazer parte de um clube muito restrito, mas que tem 43% de todos os consumidores do mundo. E quando surge os BRICS, era Brasil, Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Quer dizer, quando eu tenho esse tipo de sócios, eu posso, entre os próprios sócios, fazer determinados acordos de cooperação recíproca, muitas vezes até joint ventures, ou de meio a meio, ou de 51-49, beneficiando o seu país, e nós estamos, na verdade, fazendo uma opção absolutamente de sócio minoritário dos Estados Unidos, beijando a bandeira dos Estados Unidos. Você respeita a bandeira de todos os países, mas beija a sua. Quando você faz uma atitude como essa, por exemplo, de ser subserviente, você vira sócio minoritário, e sócio minoritário, ele é absolutamente um periférico. Ele tem apenas quem ajuda a controlar e a decidir, mas ele é um nome está dizendo. Não, nem direito a voto tem o sócio minoritário. Então, nós saímos de uma possibilidade que já tivemos no Brasil, de potência emergente, de potência regional para ser potência mundial. Já tínhamos um respeito internacional. Quero dizer a todos que, quem sabe, podiam refletir um pouco mais a questão. Se nós analisarmos o período do Getúlio Vargas, da era Vargas, principalmente a década de 50, nós vamos verificar que houve tentativa de derrubar o Getúlio. Aliás, é isso que levou ele ao suicídio, pelos acertos dele, pela proposta de você explorar o nosso petróleo, que boa parte dos norte-americanos e gente aqui dentro do Brasil dizia que nós não tínhamos petróleo. Tinha um Monteiro Lobato meio louco, não tem sim. E a primeira nossa exploração chama-se Monteiro Lobato, lá na Bahia. Por outro lado, nós, na verdade, sempre tínhamos e sempre fomos grandes exportadores de matéria-prima, e inclusive de minério. Quer dizer, eu pergunto a todos que estão aqui, quem é que, por exemplo, sabe que nesse momento nós temos duas empresas que exploram nióbio dentro do Brasil, que atende 70% da demanda mundial, e uma delas deu lucro de 2 bilhões de dólares no ano passado. Só que 90% dos minérios que nós exploramos no Brasil, ou as multinacionais que estão explorando aqui dentro, a gente leva a matéria-prima bruta, não processa aqui. Nós temos que condicionar, como assim em todas as outras áreas da tecnologia, componentes nacionais, para gerar emprego aqui, para gerar inteligência aqui. Quando Getúlio Vargas não aceitou que a Ford ou a General Motors se instalasse aqui para ser apenas montador de automóvel, porque estava fazendo o projeto da Fábrica Nacional de Motores, a FNM, que começa em 1939 e se materializa em 1943, foi a primeira fábrica de automóveis fora dos Estados Unidos e da Europa. Por quê? Porque se nós temos minério, se nós passamos a ter, poderia ter siderurgia, se nós faltava inteligência, porque o caminhão, o navio, o automóvel, o avião, a inteligência está no motor. Sim. Mas para processar aqui essas coisas, nós precisamos de um investimento pesado em ciência e tecnologia. No entanto, o que a gente vê são cortes agora, realmente deixando de valorizar. Esse é o lado mais sombrio do atual governo. Ele está desmontando e a sociedade não fica, às vezes, nem sabendo. Sim. Quando você desmonta, inclusive, a pesquisa, quando você desmonta, inclusive, as bolsas, você, de repente, a gente às vezes não tem ideia, mas quem criou o CAPES no Brasil foi Getúlio. Olha o que é.
você tem que ter uma espécie de central, ou centrais de inteligência. O que fizeram os coreanos, para dar um exemplo bem pequeno, em que o Brasil estava nesse caminho, e a Coreia olhando para o Brasil, a Coreia do Sul? Eles não trouxeram a Ford para fazer o carro coreano. Quando a Ford quis se instalar, eles disseram, olha, 51% nosso, 49% de vocês, e o carro tem que ser coreano. Mas eles não fizeram isso aí, eles foram para a engenharia reversa. Eles pegavam uma televisão, um carro lá do japonês, montava, desmontava, montava, desmontava, montava, desmontava. Quando tinha dúvidas, pagavam uma nota para trazer cara que podia clarear para eles. E eles passaram a fazer Hyundai, passaram a fazer a Kia, passaram a fazer, antes chamava-se Volkstar, agora é Samsung, passaram a fazer a LG. E hoje eles são uma das potências mundiais de eletroeletrônica e tudo mais. Na maior crise que nós tivemos na Coreia foi quando eles mais investiram em ciência e tecnologia. No momento de crise no Brasil, está desmontando inclusive ciência e tecnologia. E o pior, nós temos um governo que não reconhece até a ciência do clima. Sabe o que é ciência do clima? Não é eu que estou dizendo. O aquecimento global, tem 193 países que afirmaram o compromisso de reduzir as emissões, porque todos têm cientificamente comprovado a mudança do clima. E digo mais, só para ter uma ideia. A ONU, será que a ONU estaria fazendo besteira de inventar uma... Gente, que existe no mundo, chama-se NASA, existe no mundo uma Organização Mundial de Meteorologia, tem Cornelius, que é a NASA, vamos dizer assim, da Europa, e tem outros grandes instrumentos. Todos esses são unânimes. E como existe um acompanhamento da questão da temperatura no mundo desde 1850, de 1850 a 2019, você conclui e mostra quanto é que aumentou a temperatura. Sim. E a projeção é ascendente de aumento. Por isso eu diria assim, esse é o maior desastre. É um governo que tem medo da educação, tem medo da cultura, e tem uma distância, medo de um projeto de libertação nacional, de emancipação do Brasil, e tem medo, portanto, até de quem tem conhecimento. É um governo mais para o obscurantismo do que para a iluminação. Nelson, agora eu pergunto para o deputado federal constituinte, que apresentou mais de 500 emendas à Constituição, teve mais de 100 aprovadas na integralidade, né, e que defende a democracia desde sempre. O filho do presidente recentemente disse no seu Twitter que não se pode ter transformações rápidas por vias democráticas no Brasil. Na sua visão, existe alguma ameaça à democracia brasileira? Existe sim, porque não é o Pedro da esquina ali que disse isso. É o mais direto da autoridade máxima do país hoje. É o filho. Mas e se nós estivéssemos vivendo uma situação mais, eu diria assim, até segura, ele estava nesse momento respondendo pela atitude. Porque está estimulando, ele está dizendo o seguinte, pela democracia não dá para fazer. Como é que não dá para fazer? Será que, por exemplo, todos os países europeus que chegaram onde chegaram, eles chegaram por ditaduras, por autoritarismo? Ou todos os momentos que eles tiveram autoritarismo, ditaduras, fascismo, nazismo, eles se arrebentaram? Então, é absolutamente grave essas atitudes, e não é só isso, de vez em quando tem essa postura. Você tem recados quase toda semana. Portanto, você tem um núcleo dentro do próprio governo e que se repercute, evidentemente, em alguns seguidores que estão em milícias políticas, e que esse é o discurso, mas é um discurso que não é um discurso tipo assim, de uma palavra fácil, é intencional. E, Nelson, também você sempre comenta muito sobre a Agenda 2030, né? Mas nem todos sabem do que se trata. Portanto, o que é a Agenda 2030 e na perseguição de metas da Agenda 2030, como estava e como está o Brasil agora? Bom, veja, o que aconteceu? A sociedade planetária levou mais ou menos 20 conferências das partes, dos povos, enfim, 20 conferências para chegar a um consenso.
É muito difícil. São interesses absolutamente divergentes e muitos são interesses, por exemplo, apenas economicistas, reducionistas, imediatistas. Por quê? Porque nós estamos falando de uma questão que não é só ambiental. Essa é a primeira questão que estou querendo agregar. A Agenda 2030 é resultado, depois de 20 conferências das partes, que fazem parte da ONU, e decidem construir uma agenda que até 2030 tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa para que essas emissões não venham a aumentar mais de 1,5% a nossa temperatura do planeta. Por quê? De 2 para cima a gente não tem ideia do que vai acontecer. Isso é que nem o corpo humano, para ser bem simples. Se você, por exemplo, tem febre, 37 você está no bom da coisa, 38 tem alguns probleminhas. Aos 39 você já tem algumas questões que são preocupantes, porque você já tem mal-estar, etc. Você imagina se você aumentar 3, 4% no planeta, sendo que algumas regiões, o aumento não é linear, tem regiões que já estão com 2% de aumento e outras estão com 0,5%. É evidente que você vai ter problemas seríssimos para a saúde, para a água, para a própria vida animal, vegetal, enfim. Então, o que isso significa? Que é um esforço que se conseguiu definir e que até 2030 a gente faz essa grande tarefa e depois amplia e faz outras tarefas. O Brasil levou, e essa decisão da Agenda 2030, ela não nasce por acaso, ela nasce inclusive, depois dessas discussões todas, na Rio+20, que foi no Brasil. E o Brasil teve um papel extraordinariamente positivo, disse, olha, não podemos mais fazer essas conferências sem chegar nas conferências com uma coisa muito concreta. E aí que surgiu, 3 anos, 2012 até 2015, para que os países, com as empresas, a sociedade e os governos, elaborassem as suas metas. E o Brasil levou metas. O Brasil propôs reduzir em 43% as emissões dos gases de efeito estufa dentro do Brasil. A primeira grande geradora dos gases de efeito estufa no Brasil está no uso da terra, primeiro. E no uso da terra, queimadas. Todas queimadas, uso irregular, sol, emissão, enfim, de gases de efeito estufa. Só que esse componente tem um dado concreto. O Brasil teve, há tempo já, um maior emissor dessa questão no uso da terra, o desmatamento e queimadas. Por isso que o compromisso do Brasil é desmatamento zero até 2020. Você é o contrário. Os primeiros meses desse ano, comparando com os mesmos meses do ano passado, nós aumentamos mais de 200% das queimadas e desmatamento. E retrocesso, né? É um retrocesso total. E aí é evidente que se você tem compromissos internacionais, se a Amazônia não é só Brasil, uma boa parte está dentro do Brasil. Por isso que a Amazônia, isso quer dizer, a Amazônia é brasileira. É sobre essa que nós temos que ter a soberania de tratar, mas observando que ela faz parte de um conjunto. Compreendendo, portanto, aí eu quero fazer um destaque, que a Agenda 2030, se ela é ambiental, ela é também social, porque ela trata da fome, ela trata da miséria, ela trata da saúde e bem-estar, não é só saúde, bem-estar. Ela trata a questão de gênero, ela trata a questão da água e saneamento, trata, por exemplo, de cidades saudáveis e sustentáveis. As sociedades hoje, tipo São Paulo, elas são ingovernáveis. E absolutamente são as sociedades que não têm como ter qualidade de vida. Estou vendo que o paulista vive menos do que nós, só pelo ar que respira e pelas dificuldades que tem de qualidade de vida. É de interesse coletivo, né? Então são 17 ODS. O que acontece? Nós somos pouco a pouco, que o governo Temer já começou a ser pródigo em não cumprir as metas que nós apontamos. O atual governo, pior ainda, porque chegou a tal ponto que chegou até a anunciar o fim do Ministério do Meio Ambiente, fez tudo que já fez, e estimulou as queimadas e desmatamento. Não vamos agora ficar tergiversando. Isso fez na campanha eleitoral, fez depois, disse que ia acabar com esse negócio de multa, mas quem é que está sendo multado? O regular, o que respeita, por exemplo, as próprias definições econômico-ecológicas que já temos. Quem é que é o irregular? É aquele que, na verdade, está invadindo
que está querendo derrubar e desmatar para logo depois colocar pecuária. É aquele garimpeiro que, na verdade, é irregular, que está ocupando e invadindo terras, não só indígenas, como terras públicas e até particulares. Agora eu pergunto, esse é o caminho? Claro que não. Então, a Agenda 2030, inclusive, é aí que eu quero destacar, é, acima de tudo, a agenda de oportunidade. Se você está indo por uma proposta de desenvolvimento sustentável, não desenvolvimento a qualquer custo, em que, no fundo, você pode ter e inaugurar pela primeira vez entre os povos o ganha-ganha. Não, alguns ganham, outros perdem. São Marco ganhou sempre, bilhões e bilhões, a Vale. Principalmente porque foi privatizada e hoje está na mão de alguns acionistas e principalmente do dono, que responde o processo por FECAM. Por isso eu diria assim, quando você analisa, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais, as duas grandes tragédias, é aquilo que é olhar absolutamente lucrativista, imediatista, acumulador, é tirar o máximo possível do menor tempo possível e ai dos vencidos. Lucro pelo lucro. Aí eu chego ao ponto que eu queria destacar, que quando nós estamos falando disso tudo, e aí é um momento muito apropriado, que nós estamos com essa questão da Amazônia, inclusive com esse discurso feito na ONU, que foi um discurso para dentro do Brasil e dos mais conservadores do mundo. E que ficou durante a semana se anunciando como possivelmente conciliatório. Que de conciliação Não, ao teve nada. contrário, ele foi incendiário no sentido da pior das coisas, porque ele queimou pontes. Ele foi agressivo ao mesmo tempo que ele fala de um acordo da União Europeia com o Mercosul, ele agride vários países de lá e seus governantes. Quer dizer, é uma coisa, como fez com a China, né? Como fez com os árabes, é uma coisa assim insana. Nessa discussão sobre queimadas, a Amazônia, vamos emendar de novo a soberania nacional? Perfeito. Você fala o que quer dizer aquela hora? Pois bem, após a entrega da Embraer, após a entrega da parte de gás natural da Petrobras, após o anúncio do plano de privatizações do governo federal, parece que a situação amazônica reacendeu o princípio, a valorização da soberania nacional, né? Mas, no entanto, a gente vê que o próprio presidente, em sua campanha, tem vídeo dele afirmando que não, que a Amazônia não é nossa, que só um imbecil diria isso. Palavras do presidente. A questão que eu queria te perguntar é a seguinte: Bolsonaro seria um patriota da ocasião? Ele é um patriota por seu clube restrito, porque ele faz um discurso de patriotada, não é de patriotismo. Não, e de boca para fora, mas, por exemplo, ao mesmo tempo que fala que a Amazônia é nossa e que nós temos que tratar, os países têm que respeitar porque a soberania é brasileira, ele não estimulou a queimada, ele estimulou o desmatamento. Está falando em explorar minério nas terras indígenas, quando ele precisa ler a Constituição, que eu ajudei a colocar na Constituição, tem um artigo especial que prevê a exploração em áreas indígenas mediante o quê? Uma consulta às comunidades indígenas, a participação delas no resultado, e de forma que seja não predatória. Porque o histórico da mineração, grande parte do Brasil, em vários países, é absolutamente predatório. Então eu diria assim, e aí essa sua colocação me permite avançar numa questão muito estratégica. A Amazônia, na verdade, portanto, não é imaginar que aquilo é um território que a gente vai ocupar e vai plantar soja, milho, sei lá mais o que, fazer pecuária, ou só explorar o minério. Você tem que compreender o que é a Amazônia. A Amazônia, por exemplo, é, na verdade, o maior produtor de chuvas para o Paraná, para São Paulo, que são esses chamados ventos voadores. Eles, pela umidade, por toda a evaporação que você tem naquela extraordinária Amazônia, seu clima e seu solo, aquele período faz com que vai subindo, mas evidentemente com os ventos que formam, você tem aquelas correntes que já estão há tantos anos, para não dizer séculos, e isso vai com que essa umidade, etc., essas duas vão bater um ano e volta, e aí começa. Esse é um exemplo. Por outro lado, nós temos a maior parte da água do Brasil, tem 12,5% da água
potencial do planeta, mas do Brasil, a maior parte é na Amazônia. Mas ao mesmo tempo tem minério, mas como é que você explora o minério? Nesse momento, por exemplo, tem mais de 400 pedidos para explorar com garimpo a área do Louisiana humano, dá 40% da área deles. Caramba, como é que você vai fazer? Como é que fica depois? Qual é a história que nós temos, por exemplo, da exploração, vou dar um exemplo concreto, de Serra Pelada? O que ficou? Então, por isso, você tem que primeiro compreender o seguinte: a Amazônia é mais importante derrubada, sujeita amanhã depois ser, quem sabe, uma savana, como todos os estudos dos cientistas mais independentes apontam, ou você vê a floresta amazônica, uma área muito complexa, mas que, com certeza, em pé, ela gera muito mais riqueza. Posso te dar um exemplo? Quem sabe quem está nos vendo gosta de açaí. Quem não gosta de açaí? Açaí tem mais de décadas que os indígenas da Amazônia, que os ribeirinhos, que os extrativistas, que os que lá vivem, conhecem e consomem açaí. Pois bem, mas açaí, por ser algo tão rico, energético e saboroso, ganhou o mundo. Eu acabei de vir uma viagem que acabei fazendo no exterior e vi em Roma, né, um espaço vendendo açaí brasileiro. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? O açaí movimentou no ano passado, vejam bem, o açaí movimentou no ano passado $1 bilhão, 250 mil toneladas, 300 mil pessoas beneficiadas. Isso se chama bioeconomia. Você aproveita sem derrubar. Grande parte da solução de muitos medicamentos, de muitos remédios que nós vamos precisar, vai depender das florestas tropicais, vai depender de árvores, de frutos, de cascas, de folhas, de sementes, de minerais, de animais que você tem. Eu digo isso porque a maioria da sociedade brasileira talvez não tenha ideia que só tem 17 países do mundo, que sozinhos tem 71% de toda a biodiversidade do planeta. Para ser bem simplista aqui, 17 países têm 71% de todos os bichinhos, de todas as flores, de todas as árvores, de todos os seres que existem no planeta Terra. Pois bem, só que dos 17 países, 8 países estão na América Latina. E de todos os países do mundo, que tem 71% da biodiversidade, quem tem mais é o Brasil, porque é o maior deles. Que tem maior área tropical de todos os países, que são mega biodiversos. Então, o Brasil não sabe a química das plantas que tem na Amazônia. O brasileiro, às vezes, não consegue compreender que 1 hectare de árvores na Amazônia tem de 40 a 300 espécies de árvores, 1 hectare. Nos Estados Unidos é de 4 a 15. A Alemanha é paupérrima em diversidade, que tem 6 meses de neve. Então o que você tem? Eu vou dar um outro exemplo que eu falei da açaí. Qual é a 4ª maior indústria de cosméticos que tem no mundo? Sem fazer comercial, a Natura, que trabalha essencialmente com produtos naturais. Ela tem, por exemplo, uma linha especial que atua com extrativistas, com comunidades locais, tirou o intermediário. Inclusive, aproveitando que você está falando da Natura, só um dado: o valor que a Natura comprou a Avon, ou vice-versa agora, foi o mesmo valor do que a Embraer foi entregue, 80% do seu capital para a Boeing, que não me parece, né? Absolutamente, né? Não tem nenhuma desproporcional dimensão do absurdo que acontece. Então eu diria assim, então mais do que pecuária, mais do que soja, e até mais que minérios, é a biodiversidade, é a planta, é a riqueza da diversidade genética, biogenética que você tem, portanto, é que precisa ser cuidada. É ali que o Brasil tinha e fazer o exercício soberano. Para finalizar, eu queria continuar no assunto da Amazônia e a seguinte coisa: palavra tem poder. Né?
A Amazônia está em chamas e isso preocupa o planeta inteiro. É claro que nós estamos num período de seca e isso contribui para os focos de incêndio, mas a gente sabe também que a organização via WhatsApp do chamado Dia do Fogo foi criminoso e realmente prejudicou a situação, agravou a situação. O que eu queria perguntar para você é se, já que o presidente tem toda essa retórica anti-ambientalismo, né, inclusive com atitudes mais do que retórica, durante a eleição e a posse, cogitou-se extinguir o Ministério do Meio Ambiente, tanto quanto que teve de reclamação, optaram por manter o Ministério, mas colocaram lá dentro um anti-ambiente, né, do meio ambiente. Né? A minha pergunta para você é a seguinte: existe, através disso, responsabilidade do presidente da República pelos eventos na Amazônia? Existe, primeiro, por este discurso, bem antes de ele ser candidato, durante a campanha, e entre a eleição dele e a posse, sempre ele pensou tintas contra o meio ambiente, contra a fiscalização, contra isso, contra isso. E é um exemplo concreto. Nesses períodos agora, dos primeiros anos, meses desse ano, nós tínhamos no ano passado 57 fiscalizações muito pesadas feitas. Agora chegamos a 19 no mesmo período. Então, afrouxou. E o discurso até estimula lá na ponta. Lá na ponta estimula a irregularidade. Quem não fala essa coisa é fenomenal. Porque você estimula. Você diz que, por exemplo, que você não tem mais nenhum radar, que não tem mais não sei o que, que a carteira de motorista já para 40. Então está estimulando o quê? Quer dizer, em outras palavras, quando você vai para uma área que não é essa, você evidentemente não é só lá. Não vamos esquecer que o Brasil se negou a ser sede de uma conferência do mundo todo, que o Chile pegou de braços abertos, e agora, se nós quisermos, não temos que ir no Chile, porque o mundo vai se encontrar no Chile em dezembro desse ano, mas aqui não se quis fazer. Por outro lado, deixa eu fazer uma observação muito clara, é que ao mesmo tempo que você tem tudo isso, e eu preciso colocar esse dado, nós gastamos no ano passado 120 bilhões de reais para importar medicamentos e matéria-prima para produzir medicamentos. Quando você tem o maior banco biogenético do país, e todo medicamento no mundo, em algum momento, ele nasce de plantas medicinais, ou de animais, de vegetais ou de minerais. É assim que a China fez o que fez com a medicina tradicional chinesa secularmente. Eu vi, ninguém me contou. Estive lá vendo isso. Então o que eu quero com isso dizer? Que as atitudes e as palavras, muitas vezes as suas palavras já ecoam e criam, às vezes, reações de um lado, muitas vezes disposição. Agora sim, vamos lá. E as atitudes confirmam. Então eu lamento muito, porque nós estamos entrando num descompasso. E o pior não é isso, é que hoje você está vivendo num mundo em que é ascendente o poder do consumidor. Então, imediatamente, o que você teve com esse episódio da Amazônia? Várias indústrias que utilizam couro, dizendo não queremos couro que seja de animais abatidos e, portanto, animais que foram amazônicos. Estão interligados. Nós não vamos esquecer que alguns anos atrás houve um acordo de vários grandes mercados brasileiros de não comprar carne e vender, portanto, nessas grandes redes que não tivesse carimbo, a origem, onde é que vem. Isso está, e eu quero completar, nós estamos entrando cada vez mais em um processo, que eu diria assim, de um lado, a gente tem que valorizar essas novas economias, como a da bioeconomia, e a Amazônia tem um projeto chamado Amazônia 4.0, tem um projeto sendo trabalhado que essencialmente atua dessa forma. Como é que a gente faz um desenvolvimento que seja saudável e sustentável, sem degradar, sem depredar, sem queimar e sem desmatar? Isso tem condições absolutamente verdadeiras. Por outro lado, como é que você podia estar trabalhando nesse momento com pesquisa, etc., para valorizar a produção de medicamentos aqui? O glaucoma, uma das maneiras que se trata do glaucoma na verdade, tem uma árvore chamada jaburandi. Você encontra na Amazônia, que tem um grande laboratório, que já dominou boa parte da produção, que tem uma fazenda de jaburandi.
Porque é uma planta com evolução rápida. Enfim, você descobriu um tempo atrás que tem uma espécie de sapo, sapo, não lembro bem agora, e ele tem uma secreção que é possível, os primeiros estudos mostram, ser 150, 200 vezes melhor do que a morfina, sem efeitos colaterais. Tem estudo, mas veja, essa é a questão em todas as áreas. Energias renováveis, onde é que o Brasil está? Na biotecnologia, na bioeconomia, onde é que está? Na valorização do nosso minério, para a gente não ter o minério sendo explorado pelos outros que levam matéria-prima bruta e você não processa nada aqui dentro, então você vira daqui a pouco só com um buraco de deixado. Os problemas sociais e ambientais ficaram. Estamos mal, mas temos um potencial enorme. Isso que deixa mais frustrante. Isso que nós não temos um projeto nacional. A gente não tem um projeto para onde é que nós vamos, o que seremos daqui a 20, 30, 40 anos. O que você mexe, o que você não mexe. Onde você trabalha estrategicamente, curto, médio e longo prazo. O que você estimula na ciência, tecnologia e a educação. Mas dentro de um projeto, todos os países que fizeram desenvolvimento, eles voltam a dizer que eles tiveram definição de projetos, de programas, o que eles queriam ser, para onde é que nós vamos. Não, Quero agradecer demais pela participação. Muito obrigado. dizer a vocês que gostaram da entrevista, da nossa conversa, que curta nossas páginas nas redes sociais e no YouTube. Se inscreva no canal e, se puder, liga o sininho. Muito obrigado. Muito obrigado.